A Comissão Nacional de Política Agrícola da CNA se reuniu em Brasília para discutir temas como Plano Agrícola, Seguro Rural e Lei Plurianual. No encontro, representantes do Banco Central e de federações de agricultura e pecuária discutiram oferta de recursos para o setor agropecuário. Outro tema abordado foi o seguro rural, que ainda não atende à demanda dos produtores. Quando a atividade econômica cai, como vem acontecendo desde 2014, né, os depósitos caem e o recurso direcionado para o setor automaticamente também cai. Então, essas fontes tradicionais, nessa situação de crise, né, de recessão, elas precisam ser complementadas por outras fontes que venham do mercado, que venham de tradings, porque senão realmente a falta de recurso, vai acabar havendo alguma falta de recurso para o setor, que normalmente, apesar da queda da economia como um todo, o setor agropecuário ainda consegue crescer um pouquinho. Para o economista-chefe do sistema da Federação de Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, o país ainda investe pouco recurso no sistema agrícola. O orçamento é pequeno, perde a importância da agricultura para a economia, e o que a gente gasta, o governo gasta, ele gasta, no nosso entendimento, mal. Ele não gasta esse dinheiro corretamente. Porque na rubrica agricultura, nós temos um mar de funcionários públicos em diversas esferas governamentais, e são milhares de servidores. E a gente discute, e era o que a gente trouxe aqui, se está sendo eficiente, se essas entidades que são amparadas pela rubrica agricultura e são legitimadas pelo produtor, ou seja, porque elas só existem para servir o produtor. Será que elas realmente servem o produtor? Uma das principais demandas do setor agropecuário é a aprovação de uma lei plurianual. A medida visa trazer tranquilidade para o setor para planejar as suas ações. A lei plurianual, ela vem cobrir uma lacuna onde todos os anos nós despendemos um tempo muito grande, um debate muito grande para a formulação dos planos safras. E mais que isso, a lei plurianual, ela visa, acima de tudo, nós estarmos sinalizando o produtor para o médio prazo, 4, 5 anos de prazo, onde ele pode planejar minimamente a sua atividade, né, enxergando um horizonte mais longe. Os Estados Unidos, ele tem lei que você visualiza 5, 10 anos. É claro que nós não podemos, no primeiro momento, imaginar e sonhar que vamos fazer isso tudo, mas, sem dúvida nenhuma, é um grande avanço, né? Nós precisamos disso. E é claro que essa lei plurianual, além de ela mostrar esse planejamento, o produtor poder fazer o seu planejamento no médio prazo, ele vai ter correções anuais, são ajustes anuais que vão ser ali acertados, mas sem dúvida nenhuma uma sinalização muito grande. E como é a questão do seguro rural, que é um debate muito intenso, já um debate de muito tempo no Brasil, extremamente necessário como instrumento, um pilar básico da construção de uma política agrícola, a lei plurianual também ela vem a complementar essa necessidade, acima de tudo, para um setor tão importante que é a agricultura e que é a pecuária, que é o agronegócio brasileiro. E para comentar os principais pontos debatidos na reunião da Comissão Nacional de Política Agrícola, está comigo a assessora técnica da CNA, Fernanda Schwantz. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Lara. Seja bom dia a bem-vinda. todos. Obrigada. Existe uma efetiva política agrícola no país? A política agrícola que nós temos no Brasil está assentada em 3 pilares, que são o Programa de Crédito Rural, Seguro Rural e Garantia de Preços ao Produtor. E esses instrumentos foram criados na década de 60. Então, na visão do setor, esses instrumentos precisam ser reformulados e adaptados ao mercado e ao atual padrão dos produtores, que estão muito mais empresariais do que na época em que foram criados. Agora, Fernanda, o Plano Agrícola e Pecuário 2016-2017 vai ter recursos na ordem de 185 bilhões de reais. Esse valor é suficiente? Logo que foi anunciado o Plano Agrícola, que foi em maio, tinha sido anunciado um valor de 202 bilhões de reais. E devido a um redimensionamento do crédito, esse valor caiu para 185. Pelos cálculos que a gente faz na CNA, esse valor atende mais ou menos a 1/3 da necessidade de financiamento da agropecuária. Então, a nossa maior preocupação, na verdade, não é o volume de recurso, mas se esse recurso, de fato, está chegando ao produtor rural nas instituições bancárias.
Agora, nessa safra, uma das fontes de recursos para o crédito rural são as LCAs, as letras de crédito agronegócio. Qual a importância desse direcionamento? Como o Ferrari comentou no vídeo que a gente acabou de assistir, as principais fontes de recurso para o crédito oficial são os recursos da poupança rural, ou seja, do que as pessoas depositam em poupança, e de um percentual que os bancos têm em depósitos à vista. E como a gente viveu um período inflacionário nos últimos anos, as pessoas preferem fazer um tipo de investimento que renda mais do que a poupança. Porque se a gente for comparar a inflação com o rendimento da poupança, quem aplica dinheiro em poupança está, de certa forma, perdendo um pouco do seu dinheiro. Então, as pessoas tiraram recursos da poupança e, consequentemente, reduziu o volume de recursos para o crédito rural. Então, uma estratégia que o Banco Central, discutindo com o setor e com outras instituições, viabilizou foi direcionar uma parte dos recursos que os bancos captam por meio das letras de crédito do agronegócio e direcionar também para o crédito rural, para que, com essa redução da poupança e dos depósitos à vista, o setor não fosse tão prejudicado com a redução do volume de crédito. Agora, Fernanda, a questão dos preços mínimos ainda é um problema? Na política de preço mínimo, a gente tem um volume de recursos relativamente alto, engessado no orçamento, porém, nos últimos anos, o governo pouco tem operacionalizado essa política. E, embora a gente discuta tecnicamente, o setor, todas as instituições apresentem propostas de preço mínimo, acaba que a decisão é mais política na fixação do preço mínimo do que técnica. Então, para algumas culturas, o preço mínimo não cobre o custo de produção e o governo não tem operacionalizado a política. Então, nós, enquanto setor agropecuário, entendemos que precisa haver uma modernização desse instrumento que torne viável uma garantia de preços e de renda ao produtor, que a política de preço mínimo não tem sido efetiva nesse sentido. Agora, o seguro rural ainda tem recursos modestos para o tamanho do setor agropecuário brasileiro? Esse também é um entendimento do setor. Nós havíamos demandado na nossa proposta de plano agrícola e pecuário pelo menos 1 bilhão e 100 milhões para o programa de subvenção ao prêmio do seguro rural e nós temos no orçamento desse ano 400 milhões. Se a gente for comparar nossa área protegida com seguro em comparação com nossos concorrentes internacionais, a gente tem 10% da área coberta com seguro. E a gente só vai conseguir aumentar esse mercado se houver uma política mais efetiva, com uma previsibilidade orçamentária, com de fato esse recurso chegando ao produtor e às seguradoras, para que aumente o volume de contratações e o mercado de seguro no Brasil. Agora, Fernanda, qual a importância para o setor ter uma lei plurianual que tanto está se falando, se debatendo e tentando construir? É uma demanda antiga do setor, uma lei plurianual. Existe um grupo de trabalho no Ministério da Agricultura trabalhando na lei plurianual e nós na CNA também temos discutido há algum tempo já qual a importância da lei e o que nós precisamos contemplar numa lei plurianual. A lei plurianual vai dar mais previsibilidade tanto para o governo definir os programas para orientar a agricultura, é um plano estratégico de médio e longo prazo para a agricultura e para o produtor é uma tranquilidade, porque ele sabe de qual vai ser a fonte de recurso dele para cada linha de investimento, para custeio, baseado em quais parâmetros está a definição desses recursos, no caso do seguro e da garantia de renda também. Então, dá uma certa tranquilidade para o produtor ter esse planejamento de longo prazo. Ok, Fernanda Schwantz, assessora técnica da CNA, muito obrigado pela participação.